Olá, irmãos. Vamos falar a respeito do beberrão. Em Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 18 ao 20, diz claramente que se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, irmãos, esses pais obedeciam a quem? A Moisés e as leis de Moisés. Então, irmãos, se o homem tivesse um filho teimoso e rebelde, que não obedecesse a Moisés e nem as leis de Moisés, mesmo depois de ser castigado, então os pais devem levar esse filho aos líderes da cidade. Meus irmãos, sabemos que em Mateus 23, no versículo 8 ao 11, Messias diz claramente que só há um líder, e é o Messias o líder, o único líder. Continuando, irmãos. Então os pais levarão esse filho aos líderes da cidade e será julgado na praça pública. E os pais dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. O que quer dizer beberrão, meus irmãos? Seria aquele filho rebelde, teimoso, que não obedecia às leis de Moisés, que não obedecia às leis estabelecidas por Moisés. Seria aquele filho que violava a lei de Moisés, que não obedecia à lei de Moisés. Aí, irmãos, os homens daquela cidade matarão a pedradas esse filho teimoso e rebelde. E assim, diz aqui nessa lei de Moisés, que tirarão o mal do meio do povo, e todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Irmãos, lembra que toda a lei de Moisés sempre exigia isso? Que a pessoa que não obedecesse à lei dele tinha que ser morto, apedrejamento? Aí está, meus irmãos. Beberrão seria aquele que não obedecesse às leis de Moisés. Irmãos, agora vamos em Mateus, no capítulo 11, lá no versículo 18, irmãos. Vejam só. Tocamos a flauta e não dançais. Irmãos, vieram os profetas do Pai profetizar a verdade. Mas, meus irmãos, não creram no que os profetas disseram. Cantamos uma lamentação e não chorais. Irmãos, veio João Batista dizendo: arrependei-vos de vossos pecados, pois o reino do Pai está próximo. Veio João Batista, disse isso, mas as pessoas não se arrependeram. Lembra, irmãos, que o Messias falou em Mateus 17, no versículo 10 em diante, que o Elias veio, mas as pessoas maltrataram ele, não reconheceram ele, e assim fariam com o filho do Pai. E ali os discípulos entenderam que o Messias está falando de João Batista. João Batista foi o Elias que maltrataram, que não reconheceram. Então veio João Batista dizendo: é chegado o reino do Pai, está chegando, arrependei-vos de vossos pecados, porém não arrependeram, irmãos. João veio, ele não bebia e não comia. Irmãos, o João Batista não era o pão, não era a verdadeira água, mas ele veio falar do verdadeiro pão, da verdadeira água e da verdadeira luz. E por ele preparar o caminho para o mestre chegar, o que as pessoas diziam? Ele está possesso de um demônio. Continuando, irmãos. O filho do Pai vem, come e bebe. Irmãos, lembra o que Messias disse em João, capítulo 4, versículo 31 ao 34? Messias disse aos discípulos que a comida do mestre é fazer a vontade daquele que o enviou e terminar o trabalho que o Pai deixou para ele terminar. Então essa é a verdadeira comida do mestre. Irmãos, em João 18, lá no versículo 37, meus irmãos, ali o Messias está dizendo a Pilatos o seguinte: Messias diz: eu nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade, ou seja, para falar da verdade. Irmãos, Messias, quando diz aqui que o Messias veio, né, comeu e bebeu, quer dizer o que, irmãos? Messias veio mostrar que ele é o verdadeiro pão, ele é a verdadeira água, ele veio testemunhar do Pai justo, Messias veio falar do Pai justo, e Messias veio desmascarar as leis de Moisés. E pelo fato do Messias fazer isso, as pessoas diziam: é um comilão e beberrão. Irmãos, lembra que em Deuteronômio
o filho rebelde e teimoso que não obedecia às leis de Moisés? Lembra? Era chamado de beberrão. E o que acontecia com esse filho beberrão? Ele era morto a apedrejamento. Irmãos, lembra quando o Messias entrou na casa de Jerusalém, lá no templo do Deus das Trevas, que foi erguido por Salomão? Lembra o que aconteceu com o mestre quando o Messias foi anunciar as boas novas lá dentro? O que os fariseus fizeram? Expulsou o mestre de lá de dentro. Eles expulsaram o mestre de lá de dentro. E ainda, meus irmãos, pegaram pedras para matar o mestre. Lembra que está escrito aqui, meus irmãos, que pelo fato do Messias vir falar que ele é o pão, que ele é a verdadeira água, o que o pessoal dizia a ele? Que ele é um comilão e beberrão. Lembra, irmãos? Que o beberrão tinha que ser morto a apedrejamento, tinha que ser eliminado ali do meio do povo do Deus Israel. Então, irmãos, e os fariseus tentaram fazer isso, mas não conseguiram. Só que, lá na frente, meus irmãos, se vocês observarem no Evangelho, os fariseus conseguem matar o mestre através da própria lei de Moisés, através de uma das leis de Moisés. Vejam só, irmãos, observem. E aqui, irmãos, continuando, é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Irmãos, os publicanos, meus irmãos, os devassos, ou seja, as pessoas de má fama ali, eram excluídas no meio ali do povo ali judeu. Eram excluídas, sabe? Eram rejeitadas. E nós sabemos que o Messias veio para os pecadores. Lembra que o Messias disse? Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Esses irmãos republicanos, de má fama aí, eles creram, na verdade. Eles creram. E pelo fato do Messias estar ali junto com eles, os fariseus diziam ali, ó, esse aí é amigo dos publicanos, das pessoas de má fama. Porque os judeus, meus irmãos, eles queriam mostrar para as pessoas que eles eram pessoas justas. Eles queriam mostrar o prato por fora. Só que o Messias disse, limpai o prato por dentro. E pelo fato do Messias estar ali no meio dos publicanos, das pessoas de má fama, na qual era excluída pelo povo judeu, ali os fariseus estavam incomodados. Os fariseus não gostavam daquilo. Irmãos, continuando, aí que no final diz, mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Ou seja, meus irmãos, os filhos lá, né, o filho rebelde teimoso daquela época, que não obedecia a lei de Moisés, e por aquele fato os pais estavam, né, horrorizados com aquela questão. O que acontece, meus irmãos? Aqueles filhos teimosos e rebeldes foram sensatos por não ter obedecido a lei de Moisés. É que o Messias disse que eles tiveram uma sabedoria por não ter obedecido a lei de Moisés, foram sensatos, porque o Messias sabia que a lei de Moisés só se baseava em morte, meus irmãos, só em derramamento de sangue. Essa lei, meus irmãos, é uma lei terrena, é uma lei de morte. E o Messias veio desmascarar essa lei, meus irmãos. Agora, meus irmãos, vamos analisar Marcos, lá no capítulo 7. Lá no versículo 5, aqui os fariseus, meus irmãos, diz claramente ao Messias o seguinte, né? Diz ali ao mestre, né? Por que os discípulos do mestre não obedecem aos ensinamentos antigos e comem sem lavar as mãos? O que o Messias disse logo em seguida? O Messias cita um versículo de Isaías, né? Hipócritas, vocês dizem que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos do Pai. Ou seja, meus irmãos, esse costume aí de comer e lavar a mão é costume aí das leis de Moisés, é costume de Deus de Israel, é costume aí que era estabelecido naquela época. E aqui o Messias disse, vocês ensinam leis humanas como se fossem mandamentos do meu Pai. E continuando, irmãos. E Messias continuou, vocês abandonam o mandamento do Pai e obedece ensinamentos humanos. Exatamente isso, irmãos. Eles não obedeciam os 10 mandamentos do Pai, mas preferiram obedecer o quê? As leis de Moisés. Continuando, irmãos. E Messias terminou dizendo, vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado os mandamentos do Pai para seguir os seus próprios ensinamentos. Vejam só, irmãos. Pois o Pai disse, respeite o seu pai e sua mãe. Lembra, meus irmãos, 10 mandamentos? Respeitar o pai e a mãe.
Porém, irmãos, olha o que a lei de Moisés dizia. Que seja morto aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe. Irmãos, lembra quem que é o assassino? Aquele que mata desde o princípio? O diabo, João 8,44. Continuando, irmãos. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar seus pais, mas diz, eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar seus pais. Irmãos, o que acontece, meus irmãos? A lei lá do Deus Israel, a lei do diabo lá, Moisés, dizia que aquele, né, que amaldiçoar o pai e a mãe deve ser morto, mas as leis de Moisés, né, enfim, os ensinamentos ali, né, de Moisés e Deus Israel, dizia que as pessoas tinham que dar oferta, né, dízimo, para o templo de pedra. A mesma coisa acontece nos dias atuais. E fazendo isso, eles estão obedecendo a lei de Moisés e estão desobedecendo a lei do pai. Porque aqui diz, meus irmãos, que quando eles fazem isso, eles não estão ajudando seus pais, não estão ajudando os pobres e os necessitados. E a lei do pai se resume no amor. Então, eles preferiram obedecer a lei estabelecida por Moisés, aquelas leis de morte, aquelas ordenanças, na qual aquela lei lá é maldita, e não quiseram obedecer a lei do pai, que são os 10 mandamentos, resumidos em 2, amar o pai e amar o próximo. Então, eles desobedeciam os mandamentos do pai. E o que acontece, irmãos? Aí aqui no finalzinho, no versículo 13. Assim vocês desprezam a palavra do pai. Exatamente, irmãos. Eles preferem praticar as ordenanças da lei de Moisés e ignorar a lei do pai. Trocam-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. Tá vendo, irmãos? Aqui eles trocam a lei do pai pelas ordenanças de Moisés. E assim eles não cumprem a lei do amor, que é ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Eles preferem levar o dinheiro lá, né, pela ordenança de Moisés, do que ajudar o pobre necessitado. Irmãos, agora vejam só, irmãos. Lembra que uma das leis lá do Deus Israel, em Levítico, no capítulo 11, no versículo 7 ao 8, diz claramente que Deus Israel diz que a carne de porco é algo impuro, que não deve comer. Quem comer essa carne se torna impuro. Mas olha o que o Messias fala em Marcos, no capítulo 7, no versículo 14 em diante. Messias chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Agora vamos lá, irmãos. No versículo 19 até o 21. Porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Messias quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Tá vendo, irmãos? Olha aí o Messias desmascarando as leis de Moisés, as leis de Deus de Israel. Irmãos, lembra também daquela passagem da mulher adúltera? Lembra? Que os fariseus levaram ela para a praça ali e perguntaram para o mestre o que o mestre tinha a dizer sobre isso? Lembra, irmãos, que lá na lei de Moisés dizia que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada até a morte? É a mesma coisa com o beberrão. Aquele que fosse beberrão tinha que ser apedrejado até a morte. Mas o que o Messias disse para os fariseus ali? Aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. O Messias não permitiu que aquela mulher fosse morta, porque um dos mandamentos do Pai, não matarás. Irmãos, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43, olha só o Messias mascarando mais uma lei de Moisés. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. Continuando, versículo 45. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque
Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem como os que fazem o mal.